É muito difícil. Pessoal, estou voltando aí e eu quero falar sobre sindicatos. Supergasbras 2643-4497, 5 TVs a cores, 50 polegadas. TVs a cores, 5 TVs, 50 polegadas. Nós vamos sortear aqui antes do Natal, hein? Presente Supergasbras. Sindicato, a gente ouve falar muito em sindicato. Tem sindicato e sindicato. Tá? Você sabe que tem sindicato que vive aí para ganhar dinheiro espalhado nesse mundão de Brasil. E nego enriquece mesmo com o sindicato. Né? Haja vista a Kátia, né? O pessoal enriquece mesmo com o sindicato. Agora, os sindicatos que eu conheço e que são muito atuantes, o sindicato ele é criado para defender o trabalhador. Essa é a ideia inicial. Tá? Eu acompanho o SINDI-PMT há anos, há muitos anos. Eu acompanho o SINDI-PMT, assim como também o Sindicato dos Bancários, mesmo lá de tempo áureos, lá da Rádio Teresópolis, a gente já dava espaço para o sindicato, para o SINDI-PMT e também para o Sindicato dos Bancários, por entender a força que eles têm e a luta que eles têm para defender. E aqui em Teresópolis, a situação do SINDI-PMT é uma situação difícil, porque são, sei lá, 3, 4 mil funcionários, que aliás estão até precisando de concurso, e as pessoas não participam. As pessoas não participam, se escondem. As pessoas se escondem, é igual avestruz. É igual a história do avestruz. O avestruz, ele é enorme, né? Tem aquele pescoço enorme e a cabecinha desse tamaninho, né? Ele não pensa. Aí ele sai correndo do leão. Ele vai correndo, ele olha um buraco e enfia a cabeça, que só cabe a cabeça dele dentro do buraco. Fica com a bunda de fora, o leão vem e começa a pegar pela bunda. E aí leva o avestruz e acaba com a vida do bichinho, porque o leão precisa se alimentar. E o avestruz parece que está, para ele está escondido. É o funcionário, é o pessoal do SINDI, é o pessoal que poderia ser sindicalizado, poderia lutar pelo seu sindicato. Mete a cabeça no buraco. Não, eu não vou fazer não, o sindicato resolve. E aí fica essa luta difícil do sindicato. Estou falando isso no geral. Sempre foi muito difícil aqui em Teresópolis. Bem, Kátia, e agora, então, o que vai ser feito? Bom, enfim, dia 6 tem novo pleito, né? O segundo pleito vai ser seguido de uma forma ou de outra. O dela tá... Oi, de uma forma ou de outra, como a gente, né, já falou, e Marquinhos já deixou claro, a gente tem que fazer e vai ser feito. Né? A gente vai montar toda a estrutura, o que a comissão pedir vai ser mandado para que tenha a estrutura, agora de uma forma melhor, atendendo mais, porque a gente passou pela experiência e a gente viu que não atendeu aquilo que a gente esperava, né? Então a gente vai fazer de forma que atenda mais pessoas, mais servidores, buscando mais votos, na verdade, que as pessoas participem dessa eleição. Por uma demanda de mais de 2.400 sindicalizados, 600 pessoas só é pouco para demandar ali o que de fato é o sindicato. E a gente vai ter que fazer, né? Por enquanto ela está transcorrendo, hoje a comissão tem reunião lá à tarde, e ela vai ter que acontecer. Eu queria só entender, assim, que as pessoas entendessem que não é uma situação que é demanda minha, porque eles estão trazendo muito para o pessoal. Não é uma demanda minha. Não vou morrer se eu sair do sindicato. Eu tenho meu serviço aqui fora. Eu sou professora há 30 anos do município, então eu não vou ficar desempregada, porque parece que eu vou ficar desempregada. Então, assim, não vou ficar desempregada. A gente sabe que aquilo ali, a gente entrou ali, eu estou lá há 8 anos, né, entrei no primeiro mandato com a Andréia na diretoria da educação, e depois a gente assumiu enquanto presidente. A gente está ali, eu tenho plena consciência que o sindicato fez um excelente trabalho. A gente a gente lutou, talvez por isso também o servidor se acomodou muito, porque a gente foi muito de luta e a gente foi muito de sozinho também. Quando não tinha ninguém para ir, a gente ia. É uma teoria. Nós 5 lá dentro, e não tiro o Francisco disso, porque o Francisco, nós 5, a gente sempre estava juntos, né? Fomos nós 5 a tudo. Então, muitas vezes, a gente saiu de casa meia-noite para atender um posto de saúde que tem plantão. Então, a gente sempre foi. E aí vai ter manifestação. Tem quantos? Tem 4, tem 5, a gente vai. Tá, nós estamos lá. E a gente vai fazer a mesma defesa. E muitas vezes nós 5, a gente conquistava aquilo ali sozinho. O abono da educação no final do ano foi conquistado por mim e Robson sentado lá, dia 28 de dezembro. Já não tinha nem mais sindicato funcionando. O sindicato, o pessoal já estava de férias. Então, assim, a gente sempre foi. A gente nunca esperou, a categoria vai toda. Não.
Eu entendo perfeitamente, cada um sabe que dói no seu bolso, o servidor tem que ir para a rua, demandas a gente não consegue resolver sozinho, como não conseguimos resolver o reajuste no início desse ano, ganhamos o reajuste, mas ganhamos aquilo que era só dado pelo governo mesmo. A gente não conseguiu ir além. Por quê? Porque tinha pouca gente. Devia ter umas 15 pessoas, precisava de mais. E não tinha, mas a gente estava lá. De manhã cedo a gente estava lá. Então, assim, talvez as pessoas se acomodaram também porque a gente sempre estava. E não importava se estava cheio, se estava vazio, se estava todo mundo, se não estava ninguém. A gente estava. Então, a gente resolvia muitas das coisas, como resolvemos aí a maioria delas, muitas vezes só nós 5. Então, talvez as pessoas tenham se acomodado por isso. Agora, a gente sabe que sem concurso, o servidor está com cargo, está com hora extra. Isso tudo a gente conhece, é uma história que já está aí ao longo do tempo, não é escondida para ninguém. E o servidor acaba ficando com medo também de colocar ali a sua situação financeira em risco. Isso é uma coisa que a gente vê desde lá da época de Andréia, né? Quantas pessoas deixaram de ir para a greve porque tinham hora extra, porque tinham cargo. Então, assim, é uma situação que eles também não vão viver diferente. Agora, o que eu acho que precisa ter é respeito. É o respeito pelo servidor e por cada um de nós que estamos ali dentro. Essa questão, a outra chapa foi uma chapa muito agressiva. Elas iam para a mídia, eles iam para a mídia, eles falaram muita coisa sem base legal para falar, sem nada. Essa chapa, ela é uma chapa de pressão psicológica. Ela fica ali em cima de todo mundo, falando, mandando mensagem no WhatsApp, pedindo as pessoas para sair da chapa, né, colocando medo nas pessoas. Eles são muito de pressão psicológica. Comigo não existe isso. Agora, com alguns servidores, com alguns diretores, isso acaba prejudicando até a saúde da pessoa. E eles não têm o mínimo de respeito por isso. Então, eu acho que assim, a questão do respeito, ela ainda está muito longe de ser o que é. Eu não entendo até agora, Hélio, e falo isso muito claramente, e disse isso para eles lá, não estou falando por trás, qual é o medo deles concorrerem no segundo pleito. Eles ganharam o primeiro e eles sabem disso. As urnas foram abertas. Qual é o medo? Se ganhou no primeiro, 90% de chance de ganhar no segundo. Qual é o medo deles? Para que tanto escândalo para fazer um momento e dizendo que a gente está postando fake news? Não existe nada disso, não tem fake news. Estão confundindo as pessoas. Então, a intenção é fazer essa confusão desnecessária. A gente errou, vamos assumir o erro, porque a gente sabe que errou. E eles também erraram. Eles erraram. Eu não tenho o menor problema para assumir o meu erro. Tomei bronca da federação. Várias, não foi uma só. Eu até ontem disse, eu tomo bronca aqui, depois chego em casa, eu tomo bronca de tudo que é lado. Para mim não tem problema, eu assumo o meu erro. Agora a gente precisa corrigir. A gente precisa corrigir em nome do servidor, dos 2.400 sindicalizados que estão lá. E se acharem que a nossa chapa não tem que ganhar, não vai ganhar. E se acharem que tem que ganhar, vai ganhar. Agora a gente precisa fazer. Não adianta ficar nesse impedimento, criando fake news, dizendo que é isso, que é aquilo, porque não é. Aí ficam impostando um monte de coisa, que de fato eu tenho fechado os olhos para muita coisa, muitas ofensas, muitas coisas que têm acontecido. Eles não podem esquecer que existe um conselho fiscal dentro do sindicato que nunca apontou nada. Então, assim, a gente não... E que hoje eu já considero um conselho que não é mais nem para estar ali, porque são chapa, existem ali agora, de lá para cá, diversos problemas que aconteceram dentro desse conselho em função da diretoria, e aí o Conselho Fiscal vira uma arma para quem está ali. Kátia, só complementando que agora o Conselho Fiscal, por fazer parte de uma chapa, ele não tem mais isenção para poder fazer nada. Ele está fazendo a disputa eleitoral. Sim, obviamente, eu ia falar isso. Dentro da análise das contas. Eu falei isso para ela. Não sei como é que se resolve esse imbróglio, mas por eles fazerem parte de uma chapa, eles estão fazendo essa disputa onde devia ser só uma análise técnica, e não está sendo. E de forma ilegal, eles estão usando aquilo que eles têm como documento para expor a minha pessoa. Então, assim, isso é uma situação muito séria. Já passei por isso na outra eleição, ganhamos todos os processos. Então, isso é uma situação muito séria. Sabe? Quando você usa daquilo que você tem. Hoje, por exemplo, eles estão lá no sindicato fazendo avaliação das contas. Eu acho que nem tinha que ter mais, porque eles já não estão mais isentos. A gente está aí concorrendo para o segundo pleito hoje, já estão lá há mais de um mês sem ir. Hoje eles resolveram ir lá fazer isso. Então, assim... mas aí você também bota em dúvida a posição do Conselho Fiscal. Sim. De algumas pessoas. Por quê? Se ela apontar alguma coisa hoje, aí você vai botar em dúvida. Por que não apontou 1 mês atrás, há 2 meses atrás, há 3 meses atrás? Está apontando hoje? E a gente está falando de 3 anos e meio, quase 4 anos de mandato, que está acabando o mandato.
Então a gente está falando de 3 anos e 10 meses que o Conselho Fiscal teve todo o tempo do mundo para fazer apontamento. Aí, curiosamente, agora dentro de um processo eleitoral, onde parte do Conselho faz parte de uma chapa... Ele não pode apontar erro, Não. ele vai Não, dizer... porque eles tendem a disputa eleitoral. A Cátia tinha falado para Marquinhos, a eleição vai acontecer e eu estou preocupado, e depois, independente do resultado da eleição, tem a prestação de conta que é obrigatória, também é estatutário. Ela falou, não sei como é que vai ser. Eu falei assim, eu acho que vai ser uma extensão, vai ser um terceiro turno. Eu falei, tá bom, então acho que é importante organizar direitinho, a federação vai participar. Eu ia te perguntar, a federação vai estar aqui? Não, a gente já está aqui por conta para poder dar continuidade ao processo eleitoral e para essa prestação de contas também, independente do resultado do segundo pleito, que vai acontecer na semana que vem. Eu acho que é importante dizer o seguinte, quando a gente fala do sindicato, e acho que a gente fala não só para o sindicalizado, não só para o servidor público, mas a gente fala para a cidade inteira, por quê? Porque a prefeitura é o maior empregador da cidade. Então, tudo que diz respeito ao servidor, ele influencia no comércio, ele influencia na prestação de serviço, influencia na vida da cidade. Uhum. Então, você tem um sindicato organizado, saber quem está disputando o sindicato, por que está disputando o sindicato, diz respeito à cidade. E vamos lá. A gente não pode ter grupo nenhum. Por que eu vou acreditar em um grupo que vai defender o interesse do servidor, principalmente na sua legalidade, na sua moralidade, se tem alguém dentro desse grupo defendendo que não se cumpra a lei? Como é que esse grupo que quer assumir o sindicato, qualquer um que queira assumir o sindicato, que não queira cumprir a legalidade, principalmente daquilo que foi publicado, vai dizer que consegue cobrar alguma coisa do prefeito, cobrar do prefeito que seja cumprida a lei? Então, você acha que é uma reflexão importante. O outro grupo, a Chapa 2, eles não estiveram aqui no programa, embora eu tenha convidado, e estou convidando para que eles estejam aqui, se quiserem participar, e eu encontrei com ele, não tinha nada marcado, eu encontrei lá na Secretaria de Saúde, e eu tinha que ir lá conversar com a doutora Clarissa, para marcar a vinda dela hoje aqui no programa, acabou não acontecendo, e encontrei com eles e falei, olha, gente, se vocês quiserem ir lá na televisão, a gente não tem tempo para ir lá. E não quiseram vir aqui, né? Ou pelo menos não tiveram tempo. Mas eu continuo com o espaço aberto se quiserem, mas me parece que eles não querem vir ou falaram que não tinham tempo. Vida que segue. Bom, quero agradecer muito a participação de vocês. Alguma coisa a acrescentar mais, Kátia? Acho que valeu a tua vinda aqui, até por tudo que você botou para fora, você precisava. É difícil dizer quem foi o grande presidente, a grande presidência do SINDI-PMT esses anos todos os anos que o sindicato existe. Mas que o teu trabalho foi espetacular, foi. Sim, a gente procurou fazer um trabalho, não é fácil, eu digo sempre que o sindicato sempre vai ter a situação do sindicato vai ser sempre a prestação de contas, né? Onde as pessoas conseguem criar aí fatos, enfim. Então, meu nome está aí de novo, rolando, só que a gente não pode esquecer que a gente tem família, né? E a minha família não é responsável por aquilo que eu assumo ou que eu aceito. Acho que a gente está pagando muito por todo mundo me elevar muito aí na questão de eu ser pré-candidata, de eu não ser pré-candidata, enfim, mas isso é uma história para 2024. Tá, mas isso aí é uma coisa que você pode até pegar isso como orgulho, tá? Você pode falar, eu estou orgulhosa disso, que o teu trabalho... É tanta gente para me tirar de lá? O teu trabalho frente ao sindicato foi tão bom que você está sendo cogitada para ser candidata a prefeita. Não sei se você está sabendo disso, mano. Já rolou isso aí. Hoje estavam falando isso para mim. Já ouvi isso. Quanta gente para te tirar, quanta pessoa política, a política da cidade tentando te tirar de lá e se vangloriando disso. Então, acho que você deve começar a repensar naquilo que você já disse que não ia fazer. Porque é muita gente querendo tirar você do meio, né, para você nem concorrer em 2024 politicamente. E aí eu te digo que isso aí é uma situação que depois a gente vai falar sobre isso, mas eles não vão conseguir. Uma coisa que eu não tenho é medo, outra eu gosto de desafio, né? E eu acho assim, se eu acredito, se eu tenho um ideal, eu vou buscar, seja onde for. Mas não faço tudo a todo custo. Eu costumo dizer isso, e a gente fala isso lá em casa, e eu ensino isso para os meus filhos, a gente não tem preço, a gente tem valores. A gente segue os valores da igreja, a gente segue os valores que eu fui criada na minha família. Eu sei disso. E eu respeito muito a isso. Então, antes de eu fazer a minha família passar vergonha, ou eu fazer o meu marido ficar com raiva, ou os meus filhos ficarem como estão de novo, eu respeito aquilo que eu prego dentro da minha igreja. Agora, independente de ganhar ou perder a eleição, independente disso, quem sabe tem uma cadeira lá escrita lá,
Kátia Borges. Isso aí São 21 agora, né? Mas quem sabe? 21 vão ter que sentar lá, né? Hoje de manhã estava falando isso com o Bibi, inclusive, que é uma amiga muito querida, um beijo para ela. Minha também, um beijo, Bibi. Eu estava falando, Bibi, a gente precisa, de fato, botar mulheres lá dentro da Câmara para que a gente possa não ter essa perseguição política, né? A Sandra está aqui, que também é da federação. A gente veio de um curso agora de Araruama, né, Marquinhos? Que se falou muito, uma paixão que eu tenho, Kátia Gaivoto. Ela falou muito sobre essa perseguição política à mulher dentro dos municípios, dentro do Estado. E quando você se eleva dessa forma, são vários homens envolvidos com a política para tirar uma mulher de dentro de um sindicato. Que, assim, o sindicato não é nem tão grande assim. Né? Eu digo que eu não sou legislativo, não sou executivo e não sou judiciário. A gente é o sindicato que luta pelo trabalhador. É isso que a gente faz. Então, a gente está incomodando. Isso aí é fato. E politicamente, que aí eu já me interessa. Né? Eu já acho que é uma questão que a gente vem brigando, que a gente vem lutando. E Sandra também lá no município dela, Kátia também, onde está, por essas mulheres na política. E mulheres assim, que não têm medo, vamos lutar e vamos brigar e vamos sentar lá. Então, eu acredito que em 2024 possa, sim, ter uma cadeira lá para mim. Primeira mão para vocês, tá? Vem Kátia Borges aí, quem sabe, 21 cadeiras na Câmara, quem sabe. Eu luto pela mulher, eu acho que a mulher tem que fazer isso, tem que ser candidata. Lamentavelmente, aqui em Teresópolis, poucas mulheres fazem política, gostam de política e fazem a coisa como tem que ser. A Kátia é uma que sabe fazer. Não estou falando disso que você está aqui, não. Eu já falei sem você estar aqui. Não, eu sei disso. E tem mais outras aí. Tem a Bibi, também é uma guerreira nisso aí politicamente. Tem a Márcia Valentim, tem a Érica, tem tanta gente, tem tanta mulher, mas não tem, perdão, tem tantas não. Você não consegue contar aí talvez umas 15, não chega a 20 mulheres que poderiam hoje estar ali à frente. A mulher tem que aparecer mais, quem sabe. Presidente, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado mesmo, a casa é tua. Use como quiser. Hélio, agradecer a oportunidade, obrigado. Assim, eu sempre que posso, estou aqui em Teresópolis e nunca passeio. Sempre ou é atraso no pagamento na prefeitura, sempre algum problema para resolver. E assim, esse é o nosso trabalho e fazer um chamamento e uma reflexão para o servidor. O processo eleitoral está em curso, então por isso que ele não está judicializado. Tem o segundo pleito para a próxima quarta-feira. E tem a reunião da comissão eleitoral agora à tarde, porque tem que montar toda essa estrutura para poder levar o servidor isso com muito cuidado, com muito carinho, com muita eficiência. A federação está se disponibilizando financeiramente para ajudar nisso. E só reforçar essa questão do edital. Quem é que tem que cumprir a legalidade de um processo eleitoral? Quem está concorrendo, quem está acompanhando, e principalmente a comissão eleitoral. Então, assim, quem é que tem que defender um processo eleitoral de acordo com o que foi publicado, de acordo com a lei? Todo mundo. É de se estranhar, e a gente tem que ter estranhamento em quem disser o seguinte: eu quero continuar eu quero encerrar esse processo, ou manter a ilegalidade mesmo sabendo da ilegalidade. Você até pode fazer alguma coisa ilegal. Quando você não sabe, mas quando alguém te comunica, a partir daí você tem responsabilidade. Sim. Alguém disse para mim, alguém disse ontem, olha, eu estou defendendo que encerrou o processo porque 2 chapas de boa fé assinaram um acordo para encerrar a eleição. Aí eu disse a ele o seguinte: o fato das 2 chapas terem assinado de boa fé não vai tornar algo ilegal. Que é ilegal. É ilegal. Eu e você, Hélio, a gente pode agora aqui, eu peço para redigir um texto em que eu e você, a gente passa a ser dono do Pão de Açúcar. Uhum. De repente alguém convenceu, a gente não vai ser um documento legal só porque nós dois chegamos a um acordo que a gente é dono do Pão de Açúcar. Então nada vai transformar um acordo ilegal só porque houve boa fé das pessoas e foi todo mundo comunicado que esse acordo não era possível. Eu acho que o exemplo que você deu foi perfeito dos 2 presidentes. Digamos o seguinte, são dois, Lula e Bolsonaro. Isso. Pronto. Lula e Bolsonaro, eles terminou o primeiro turno, eles 2 vão para o segundo turno, eles fazem um acordo lá e resolvem entre eles como é que vai ficar após o segundo turno, ou se não vai ter segundo turno. Mas e o eleitor? Os 2 resolvem que quem for mais votado no primeiro turno é o presidente, não precisa do segundo turno. E tal, o eleitor lá esperando, falando, não, eu vou votar no segundo turno, eu vou ver o que eu faço. E o eleitor, como é que fica? Então, é isso que aconteceu aqui no sindicato, acho que dá para todo mundo entender um pouco e participar na próxima quarta. Obrigado, Kátia.
A casa é sempre tua. Hélio, obrigado mais uma vez. E, assim, o meu respeito por você sabe disso, pelo espaço aqui da TV Diário, que sempre está atendendo a gente e dando oportunidade ao telespectador, ao servidor, à população, de saber como é que anda, né, e esclarecendo. E é sempre com esclarecimentos de forma transparente. Mais uma vez, obrigado a você pelo espaço. Gente, indo para o comercial rapidinho, eu volto. Olha, tem aqui o rapaz que foi assassinado aí nas últimas horas, o caminhão que caiu na rua Tietê, muita coisa ainda até o final do programa. A gente volta já e lembrando o seguinte, cadê? Recanto, Centro Gastronômico Recanto. Tem caldos à noite, tem fondue, tem a cafeteria e a padaria do Recanto, carnes e peixes nobres variados. Recanto, a gente volta já.